Oi, divas! Bem-vindas ao quadro The Smallest Man Who Ever Lived, aonde eu vou contar histórias dos relacionamentos de vocês e vou opinar, tá? Vamos lá? Se você quiser me mandar uma história, você pode mandar no e-mail tsmrelacionamentos@gmail.com e quem sabe a sua história sai aqui. Mas pro primeiro vídeo, eu escolhi a mais escabrosa que eu recebi, tá? Que eu já dei uma passada de olho por cima e essa diva aqui, ó, ela é uma coitada, tá? Vamos começar pelo fato de que tá me chamando de mãe. Oi, mãe, me chamo Larissa. Odeio que me chamem de mãe. Te acompanho há um bom tempo e o caso que eu vou contar hoje não é muito feliz. Mas também é um pouco engraçado. Será que é mesmo? Em 2020, logo depois da pandemia, mas 2020 não tava na pandemia, fia? Conheci um cara pelo Tinder. Esse cara era muito querido e ele era bem carinhoso. Sempre fez questão de me tratar muito bem, perto da família dele. Eu sou bissexual e antes dele namorei uma mulher, diva. Esse fato é muito importante. Ih, traiu o namorado, vamos lá. Muito importante, nós ficamos nos conhecendo durante 4 meses. E não teve nenhum pedido para uma relação mais formal. Mas quando eu vi, a gente já tava ficando muito tempo juntos. Ele vinha pra minha casa, pois eu já morava sozinha, e ficava aqui durante a semana. Ele trabalhava de home office escrito ROME, detalhe pro português. E eu trabalhava em uma loja de roupas e era gerente de loja. Trabalhava com várias outras meninas e minha família é completa por mulheres também. Ele e um outro amigo meu que é gay eram os únicos homens do meu ciclo. A merda já começa aí, né? Primeiro que se tá namorando não tem que ficar socado na casa um do outro, né? Tá. Ficamos nos relacionando durante esse tempo e quando completamos 7 meses de relacionamento, ele deu a ideia da gente começar a morar juntos. Bem que você falou que era bissexual mesmo, viu? Porque o seu lado sapatão, ele aflorou assim, ó, de um jeito. Porque com 7 meses você ir morar com um homem, você é uma coitada. Burra, né, por sinal. Mas tá tudo bem, vamos lá. Ele deu a ideia da gente começar a morar juntos. E como as contas estavam começando a ficar apertadas, porque eu tinha perdido meu emprego nessa loja e tive que trocar, eu topei. Achei que seria legal, pois nós não nos dávamos muito bem e já tínhamos uma relação muito gostosa. Parece que depois que ele veio morar aqui, tudo mudou completamente. Sério? Gente, olha só. 7 meses a pessoa já tá se juntando, é babado, né? Tá, enfim, vamos mudar completamente. Quando ele entregou o apartamento dele, ele trouxe todas as coisas que ele tinha dentro de casa pra cá. E ele não queria se desfazer de nada, muito pelo contrário. Começou a se desfazer das minhas coisas. Parabéns! Gente, mano, amiga, você foi bem burra. Tipo, eu odeio ter que culpar a vítima, mas você foi burra. 7 meses, botou a pessoa pra morar no seu apartamento e a pessoa ainda começou a se desfazer das coisas que você tem dentro de casa. Vamos lá. Começou a se desfazer, muito pelo contrário. Mas eu aceitei. Ele sempre dava desculpa de que as dele eram mais novas ou melhores do que as minhas. E assim tudo foi indo embora. Aos poucos, o meu roupeiro, a minha cama e minha cozinha foram vendidas. Resumindo, meu amor, ele tava tomando a casa de você. E até o sofá a gente trocou. Quando a gente tava completando 1 ano de relacionamento, tivemos uma briga muito séria, aonde ele começou a me xingar, falando das minhas amigas e dizendo que todas elas eram vagabundas. A primeira red flag foi ele querer se mudar com você com 7 meses, tá? Que eu dei uma olhada na sua foto do perfil, você já parece meio perturbada da cabeça. Daí você ainda aceita morar com um cara dentro de 7 meses? Você é louca? Enfim, uma briga muito séria, onde ele começou a me xingar, me chamando de vagabunda. E que eu era uma pessoa que dependia dele pra tudo. E é aí que tá o perigo de você não ser amigo de ninguém, entendeu? Como diria Taylor Swift, a friend to all is a friend to none. Quando uma pessoa é amiga de todo mundo, ela não é amiga de ninguém. Mas se você não tem rede de apoio, você vai se fuder, entendeu? Porque abre espaço pra esse tipo de coisa aqui, ó. Era ele quem controlava tudo, porque era ele quem pagava as contas. E era ele quem podia decidir sobre a minha vida. Tamo entrando num buraco. Naquele momento, meu mundo caiu. Porque eu senti como se eu estivesse dentro da casa dos meus pais,
De novo, com alguém que tivesse poder sobre tudo que eu fosse fazer. Com o tempo, as brigas foram ficando maiores e cada vez mais impossíveis de conviver. Até que chegou o momento onde ele me bateu na primeira vez. Sinto muito. Mas um homem nunca vai te bater pela segunda. Se é que diz primeira vez, é porque teve segunda. Um homem nunca vai te bater na segunda vez se você. Ele na primeira. Eu não achei que fosse nada, só que ele corroeu tanto a minha cabeça que eu comecei a pedir desculpas por ter feito ele reagir assim. É o quê? Miga, mano, sério. O cara te bateu. O cara te bateu. E tu ainda pediu desculpa? É, bem que dizem, né, que o relacionamento é o mais perto da loucura que a gente vive. Mano, amiga, sinto muito de coração que você tenha apanhado. Mas pedir desculpa é boca braba, tá vendo? Por isso que é importante fazer terapia também. Ai, tô nervosa já. Ele correu tanto a minha cabeça que eu comecei a pedir desculpas. Nesse meio tempo, enquanto as agressões continuaram, eu voltei a conversar com a minha ex. Isso significa que teve mais coisa, né? Que ela foi agredida mais de uma vez. Como amiga. E ele sabia quem ela era e não via problemas. Peraí. E não vi. Ele sabia quem ela era e não via problemas, já que ele não se sentia intimidado porque acreditava que eu era uma falsa bissexual. Como muitas vezes ele disse que eu só precisava ter encontrado o homem certo e que esse homem certo era ele. Bi, eu já vi isso acontecer em outros relacionamentos, onde meninas bissexuais começam a namorar com caras héteros. Eu já fui uma delas, já me relacionei com um cara hétero, que também desinvalidou minha sexualidade por acreditar que eu não ficava com mulher de verdade e que eu gostava mesmo de homem e dizia aquilo só pra parecer cool. Beleza, vamos lá. Precisava ter encontrado o nome certo. Nisso já estava se passando quase 2 anos de relacionamento. Aguentou muito. Essa aqui aguentou muita porra calada. E a gente tava entrando em 2023. Havíamos combinado de passar o Natal com a minha família, majoritariamente composta por mulheres e atualmente os namorados das minhas primas. O Natal foi horrível. Ele passou a festa inteira me cutucando, me beliscando e me xingando. Bi, isso aqui é coisa de criança. Beliscar. Pra que eu não falasse nada perto dos outros. E antes de sair de casa, a gente brigou, porque ele tava dizendo que não era pra mim usar roupa curta perto do namorado das minhas primas e que isso não era condizente com a relação de uma mulher adulta. Eu tenho 25 anos. Você tem 25 anos e você tava dentro dessa relação, amiga, pelo amor de Deus. Tá, vamos seguir. Não sei como tudo isso aconteceu. Sempre fui uma pessoa muito ligada em tudo à minha volta, e principalmente ao feminismo. E eu não entendo como me permitir viver dentro dessa relação. Gente, isso é a coisa mais comum que vocês possam imaginar, tá? O tanto de mulher aí que namora, que se relaciona com pessoas ruins e que são pessoas que estão aqui na internet, muitas vezes trazendo vídeos políticos, é imenso. E um exemplo disso é a própria Cíntia Chagas, tá? Que a Cíntia Chagas tomou um couro lá do marido dela, vivia fazendo vídeo falando mal de mulher na internet, falando mal de feminista, e quando tomou um couro, recebeu o apoio de quem? Exato, das feministas. Enfim, é a coisa mais comum do mundo, gente. Quando a gente se apaixona, a gente perde todo o nosso tato social, principalmente porque a gente quer muito viver aquela relação, quer muito ser amada, principalmente ali na pandemia, porque ela falou que foi pós-pandemia, mas 2022 ainda, 2020 a gente ainda tava dentro da pandemia, né? Enfim, me permite viver dentro dessa relação. Em janeiro de 2023 foi onde eu tive coragem pra fazer um boletim de ocorrência. Foi esse meu amigo gay que depois do trabalho me levou até a delegacia e me ajudou a fazer o boletim de ocorrência. Eu não tinha coragem pra terminar, mas queria deixar registrado caso ele fizesse de novo, pois estava se tornando muito frequente, tanto as agressões psicológicas quanto as físicas. Meu amor, ô tristeza. No finalzinho de janeiro, era aniversário de uma amiga minha, que se chama Melissa. A Melissa fez aniversário em um pub com a temática de Girls Night. Então, somente meninas e nossos amigos gays foram convidados. A gente não levou nenhum parceiro e eu saí logo depois do trabalho e fui pro aniversário dela. Afinal de contas, não vi problema nisso. E quando voltei pra casa, foi a gota d'água. Ele discutiu comigo, falando que eu sumi durante horas, me chamou de vagabunda,
me xingou muitas vezes e falou que eu era a pior pessoa do mundo, porque eu estava excluindo ele de ter uma vida social. Você estava excluindo ele de ter uma vida social? Tá. Tava excluindo ele de um ambiente onde não existiam mulheres que queriam viver uma vida de fato boa. E que elas eram fúteis. E ele diminuiu. Gente, que português confuso. Diminuiu todas as minhas amigas e as vidas delas. Tá. Em fevereiro foi o grande estopim. Dia 14 de fevereiro, eu adoro quando tem data. Eu tava voltando a trabalhar e tava pensando em estudar algo diferente. Já que agora eu tinha condições de pagar uma faculdade, já que eu estava num cargo melhor. No meu primeiro trabalho, no meu primeiro dia de trabalho, comentei que queria voltar a estudar. Algo já que várias das minhas amigas estavam voltando pra faculdade ou atrás de uma iniciação científica. Gente, melhorem o português, que eu tô me embaranando toda. E ele achou ruim. E nesse dia nós discutimos, eu saí de casa e fui pra minha mãe, pois não aguentava mais. Tava chorando há muito tempo e tava aguentando muita coisa que poucas pessoas sabiam. Claro, né, meu amor? Porque a pessoa, quando ela é ruim, ela te prende dentro desse ciclo vicioso, desgastado. No dia 16 de fevereiro, eu precisei voltar pra casa pra pegar meus materiais de trabalho. E foi quando a gente discutiu e ele me agrediu de novo. Ele me deu um soco nas costas e me chutou. Nossa, amiga. Mas só o fato dele ter te batido de soco e chute já era motivo pra ele estar preso, meu amor. Que já é a 10ª agressão que você relata aqui. Gente, de verdade. Uma das piores coisas que a gente faz quando a gente entra em um relacionamento é não estar preparada pra um relacionamento e acreditar que as coisas se desenvolvem sozinhas. E não é verdade. Porque até dentro de uma relação muito boa, você tem que estar com o psicológico maravilhoso, tá? Uma vez que pra você cair em tipos de problema assim, é muito fácil. Tipo, real, é muito fácil se iludir pela ideia que a pessoa passa pra gente, pela idealização que a gente cria da pessoa também. Enfim, me deu um soco nas costas e me chutou. A gente brigou muito feio e ali eu decidi que ia ser o fim. Porque ou seria ele ou seria eu. Ó. Nesse dia, um casal de amigos meu me buscou no apartamento, pois eu contei da agressão e eles me levaram até a casa deles. E depois disso foi tudo por água abaixo. E consegue piorar? Foi tudo por água abaixo, porque eu nunca pensei que fosse passar por isso e não tava conseguindo voltar pra minha casa. Não tinha coragem de buscar minhas roupas e também não tinha coragem de conversar com ele pessoalmente, sem que tivesse alguém perto de mim. Perdi todos os meus móveis no meio disso, então nem como me mudar sozinha eu tinha, tá? Aí vem o plot twist. Agora que vem o plot twist, vamos lá. Essa minha ex-namorada, que sabia de tudo, estava conversando com o meu amigo, que é gay, e nós havíamos cortado um pouco de contato, já que esse meu ex-namorado me manipulava. E uns dias depois, chegou algumas mensagens dele com textões, aonde ele estava se fazendo de frio, me chamando de vagabunda e dizendo que eu nunca iria encontrar um homem como ele. Ele também ficou um tempo sem me mandar nada, porque sabia que em algum momento eu ia tentar falar com ele para buscar as minhas coisas. Quando eu comecei a conversar com ele de novo, eu comecei a sentir muita ansiedade. Mas tinha algo me dizendo que não era para mim fazer isso sozinha. E de fato, eu imaginei que ele fosse me agredir de novo, caso a gente se visse. Então chamei a minha ex-namorada e mais um amigo pra ir junto, recolher as minhas coisas. Gente, esse homem tranquilamente te dava uma coça e te matava. No meu apartamento. O contrato do apartamento estava no meu nome. Quando nós chegamos lá, houve uma breve discussão, mas ele se trancou no quarto e falou que era pra mim pegar as minhas coisas e sair da vida dele, já que eu era uma mulher da vida e não queria viver com um homem de fato. Eita! E juntei tudo que eu consegui, e nos próximos meses fiquei de resolver pendências que envolviam um contrato do apartamento dentro de outras coisas, já que as coisas que tinham na casa eram minhas e eu não tinha mais nada. Ok. Ele tinha 25 anos e estava com um nome sujo, então eu não consegui trocar a titularidade do apartamento para o dele. Porém, não tive coragem de pedir para ele sair de lá, já que eu estava ficando na minha mãe. Amiga, a primeira coisa que você tinha que ter feito era ter tirado esse bofe da sua casa, né? Como você disse, estava no seu nome. Aqui você foi moleca.
Tive que reiniciar minha vida do zero. Voltei a morar em uma kitnet, porém nesse meio tempo ele nunca deixou de me infernizar criando fakes no Instagram e me mandando mensagem me chamando de coisas horríveis e contando histórias para os nossos conhecidos sobre sobre como foi nosso término e sobre como eu era uma pessoa ruim depois de quase 6 meses terminados. Tá, pera. Contando histórias ruins sobre o nosso término. Gente, isso aqui era papo do bofe tá preso já. Tipo, era papo do bofe já tá na cadeia. Enfim, vamos seguir que agora piora pelo que eu li aqui embaixo. Depois de quase 6 meses terminados, ele apareceu todo machucado em uma foto no Instagram, contando que havia saído da academia e que tinha sido pego de surpresa e foi espancado. E quem me mandou foi uma conhecida minha que ainda seguia ele nas redes sociais. As suas amigas sabiam disso e ainda seguiam ele em rede social, fia? Enfim, dos males o menor. Já estava bloqueado. Ele começou a me culpar, dizendo que eu quem tinha planejado isso e era nítido que as pessoas estavam tentando machucar ele pra me defender, já que eu era a pessoa ruim da história. Eu quem tinha manipulado ele, tratado ele mal, batido nele e tido acessos de raiva. E é agora que vem a reviravolta. Mais uma? Meu Deus! Fia, manda isso aqui pra Globo. Enfim, lembra da minha ex-namorada? Lembro. Então, nesse meio tempo, ela se tornou um suporte pra mim de novo. Sapatona. E nós havíamos voltado a conversar e passar mais tempo juntas. Mas sem a parte da pegação. Até janeiro de 2024, que nós decidimos reatar o namoro, pois passamos o fim de ano juntas e foi muito legal. Sapatona, fia. Papo vai, papo vem, a gente decidiu que ia voltar a ficar juntas. E nesse meio tempo, íamos procurar apartamento. Mas você é rápida, né? Você é rápida. Essa aqui tem emoção de viver. Gente, 7 meses com o outro lá, ela já tava botando ele pra morar junto. E agora com a outra mal voltou a namorar com ela. Enfim, a vida é sua, né? Cada um toma no cu do jeito que quiser. Mas pelo menos passa um pouco de lubrificante antes. Tá, voltamos a ficar juntas e procuramos apartamento em outro estado, já que ela havia passado em um concurso público. E o meu trabalho poderia ser feito remotamente. Eu me senti um pouco desconfortável com essa ideia, porque a recém tinha terminado de mobiliar a kitnet em que eu tava morando do jeitinho que eu queria. E a recém tinha adotado uma gatinha também. Tem gente que gosta de sofrer, né? Enfim. Desde então estamos juntas e há quase 1 ano e meio estamos namorando e morando juntas. Já com um pedido de casamento vindo aí. É que isso tudo foi de 2023 para 2024 e vocês estão há 1 ano e meio juntas? Gente, segura. Recentemente, ela me contou que em 2023, quando meu ex-namorado apanhou, foi ela quem pagou uns conhecidos pra bater nele. E que a ideia era apenas assustá-lo. Enfim, quando ela me contou, eu não acreditei e também não tive muita reação. Eu ri bastante, porque na hora tava meio bêbada e fiquei meio desacreditada. Mas depois de um tempo, ela me mostrou quem tinha batido nesse meu ex-namorado. E realmente eram essas pessoas que ele mostrou no Instagram, nas gravações da academia. Hoje em dia eu vejo que ela realmente é a mulher da minha vida e que eu nunca deveria ter tentado me envolver com um homem, principalmente por carência. E quem sabe até 2027 a gente já não esteja casada. Adoro muito você, amo seus vídeos, prosperidade. Realmente, divas, teve uma coisa que aconteceu aqui nessa história e foi uma puta de uma reviravolta. Enfim, posso te julgar? Não, porque eu já fui casada. Eu saí de São Paulo pra morar com um cara no interior do Rio Grande do Sul. Mas, dito isso, não façam isso, gente, entendeu? A pior coisa que a gente pode fazer é entrar em um relacionamento quando a gente está com o cu piscando e com vontade de fuder, entendeu? Porque isso é tudo carência. A gente sente essa necessidade e daí depois acaba se enfiando nisso aqui, entendeu? Diva, fico muito feliz que você não tenha sofrido nada grave, mas também fico muito triste de parar pra pensar que muitas mulheres se envolvem com caras e que vivem essa vida de merda, né? Enfim, se você está vivendo uma relação desgraçada nesse exato momento, saiba que você pode buscar ajuda policial e que você tem o direito de receber suporte,
Principalmente quando se trata de agressão, como foi no caso dela. Foram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ainda assim, muito provavelmente isso não cessou. E como ela disse ali no texto, ia chegar um momento em que iria ser ou ele ou ela. Então, ou você pula fora, ou você se fode mais um pouco depois, né? Porque a gente sabe quem que toma no cu nesse tipo de situação. E na grande maioria das vezes não é o homem. Porque a cadeia pra eles não é nada. Quando você não tem nada a perder, a cadeia realmente não é nada pra você. Enfim, divas, esse foi o primeiro episódio de The Smallest Man Who Ever Lived. E mais uma vez, se você quiser contar a sua história, escabrosa ou não, ou engraçada ou não, ou qualquer outra coisa ou não, é só me mandar no tsmrelacionamentos@gmail.com, que talvez eu reaja a ela aqui. E é isso, gente. E aí, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Achei meio fuderoso, né? Enfim. É isso, divas. Eu não tive nem muita reação, porque achei bem pesado, né? Eu queria muito poder pesar a mão, assim, dizendo palavrões e tudo mais, mas a cada trecho que eu li, a coitada tava se envolvendo num mistério diferente, parecia um livro da Colin Hoover. E é isso, gente. Bom dia e beijos. Aproveitem pra me seguir nas outras redes sociais.